A paz do Senhor, geração conectada com a palavra. Aqui quem vos fala é o missionário Atos Daniel. Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Fique até o final porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra para o seu coração. O texto que leremos hoje se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, verso 1 a seguir, que nos diz assim: E aconteceu que, tendo-se passado 1 ano no tempo em que saem os reis à guerra, Davi enviou a Joabe e os seus servos com ele todo Israel e destruíram eles os amonitas. E puseram cerco a Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. E aconteceu que, levantando-se Davi de sua cama à hora da tarde, e ao estar passeando pelo terraço da casa real, avistou do terraço uma mulher que estava banhando, a qual era muito formosa. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e lhe disseram: aquela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E Davi então enviou mensageiros e mandou buscá-la, e ela veio. E ela se deitou, se deitou com ela, havendo ela se purificado da sua imundície. E ela voltou para a sua casa. Amém? O texto que lemos hoje certamente é muito conhecido, talvez você já tenha lido, talvez você já tenha ouvido alguma ministração, alguma pregação acerca deste assunto. Quando lemos a história de Davi, desde o início, quando ele ainda era apenas um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, zelando ali pelo trabalho que o seu pai havia lhe imposto que fizesse, desde o início nós vemos em Davi um homem que fazia a vontade de Deus, que agradava o Senhor, a ponto de ter sido escolhido para ser o substituto de Saul, que até então era o rei em Israel. Mas a Bíblia mostra que, devido à fidelidade de Davi, por ele ser um jovem ali temente ao Senhor, obediente aos seus pais, que fazia o trabalho de cuidar das ovelhas com tanto prazer, com tanto esmero, com tanta dedicação, o Senhor resolveu honrar a este Davi, concedendo a ele o privilégio de ser o novo rei em Israel. Mas como nem tudo na vida é perfeito, infelizmente, nós vemos durante a trajetória de Davi que ele cometeu um grande delito, um grande pecado, que além de ter assassinado um homem, ele também se deitou com a sua mulher, com a mulher do homem, o qual ele assassinou. A Bíblia conta então que era de costume naquele período que os reis saíssem para a batalha junto com os seus exércitos, mas Davi naquele dia, naquele ano, fez diferente. Ele permaneceu em Jerusalém. E a Bíblia nos mostra com esta declaração que algo estava errado ali. Não era uma simples permanência, mas algo estava sendo arquitetado no mundo espiritual contra Davi. O diabo ele quer aproveitar de todas as formas, de todas as maneiras, para fazer com que eu e você venhamos falhar, venhamos cair. Afinal, estamos sujeitos ao pecado. E se não vigiarmos, certamente cairemos. E por isso é necessário vigiarmos. Davi deveria estar em um local, mas não estava. Davi deveria estar na batalha representando a sua nação e principalmente o seu Deus, mas não estava. Tome cuidado com quem você está, aonde você permanece, aonde Deus não quer que você esteja. Infelizmente, este pequeno detalhe, digamos assim, de não estar na guerra, causou a Davi, infelizmente, a sua queda e o levou ao pecado. A Bíblia conta que Davi, ele se levanta à hora da tarde e resolve dar um passeio ali no terraço da casa real, quando ele avista do terraço uma mulher que se banhava.
E quando ele vê aquela mulher, obviamente, como o homem se sentiu atraído por sua beleza. E pergunta a alguém, quem era aquela mulher? Quem é aquela moça? E responde, olha, ela é Batseba, esposa de Urias, que é um dos teus soldados. E vale ressaltar que não era qualquer soldado, ele era um soldado de elite que Davi possuía. Um soldado poderoso, um dos mais poderosos do seu exército, que servia a Davi, servia ao exército de Israel e ao Deus vivo. E Davi tão pouco se importa quem era o esposo daquela mulher, se ela era casada ou não, manda chamá-la. A Bíblia fala que ela ainda se purifica da sua imundície, como era costume daquela época, e o que a lei dizia, você vai ler isso em Levítico capítulo 15, versículo 18, e ela se deita com Davi, cometendo ali um pecado muito grande. E Davi, mesmo em ato de imoralidade, você vai ver que ele ainda se preocupa em cumprir aquela lei cerimonial que estava escrita, que está escrito no livro de Levítico. É claro que isso não adiantaria de nada e de maneira alguma amenizaria o pecado que Davi havia cometido. A Bíblia então mostra o seguinte, que aquela mulher, ela concebe e diz a Davi, manda dizer a Davi, olha, estou grávida. Ela informa a Davi que agora ela tinha um filho que pertencia a ele. Davi ainda tenta encobrir o seu pecado, tornando-se pior ainda, porque se naquele momento ele se arrepende, se volta para o Senhor, pede perdão, Deus certamente olharia para ele. É claro que Davi receberia segundo o que praticou, mas Deus daria a Davi ainda a oportunidade de ser melhor, mas ele não fez. Irmãos, essa palavra nos ensina algo tão forte, tão poderoso, que Deus, ele é aquele que perdoa pecados, que dá a oportunidade do homem se voltar para ele. Mas quando o homem tenta encobrir, tenta encobertar, tenta esconder, criar aquele pecado como se fosse um animalzinho de estimação, irmãos, é um abismo chamando outro abismo. As coisas só vão piorando, as coisas só vão se afunilando. E foi o que aconteceu. Davi manda Joabe chamar Urias, Urias, o esposo de Batseba. E quando Urias vem até Davi, Davi pergunta a Urias como é que estava indo a guerra, como é que estava indo a batalha. Urias avisa Davi como estava indo. Então Davi faz um convite a Urias, olha, faz o seguinte, por que tu não aproveita o teu tempo livre, volta para tua casa, fica com a tua mulher? Só que Urias olhou para Davi e fez algo que Davi não esperava, afinal ele estava tentando encobrir o seu pecado. Ele responde para Davi, como? Eu ficar aqui quando o meu povo, a minha nação, os meus precisam de mim? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Como eu poderia simplesmente ir agora e beber ou me deitar com minha mulher? De jeito nenhum. Era exatamente o que Davi queria que ele fizesse. Por quê? Se ele se deitasse com a mulher, se ele se deitasse com Batseba, diriam, certamente ela ficou grávida porque ela é casada, seu marido, né? Eles se conheceram ali, agora ela está grávida, isso é normal. Porque naquele tempo certamente não existiria nenhum tipo de teste de DNA que pudesse comprovar verdadeiramente quem era o pai daquela criança que nasceria. Mas Deus sabe, Deus tudo vê e Deus tudo conhece. E dos olhos dele ninguém escapa. Por isso, lembre-se de uma coisa, quando você estiver tentando fazer aquilo que você sabe que não agrada o Senhor, lembre-se, pode não ter ninguém à sua direita, à sua esquerda, mas existe alguém lá do céu que olha e que vê. E Davi não se lembrou disso. E mais uma vez, quando Davi se vê diante do seu plano, da sua tentativa de encobertar o pecado, sendo frustrada, ele manda que colocassem Urias à frente da guerra e que não o ajudassem de qualquer modo para que ele fosse morto pelo exército adversário. E assim aconteceu. Mas o Senhor enviou o profeta Natan, que veio até Davi e contou tudo, detalhe por detalhe, porque o Senhor tudo vê, detalhe por detalhe de tudo que Davi havia cometido. E o quão profundo estava, o quão profundamente triste estava o coração de Deus com o que Davi havia feito. Aí você olha para mim e diz, mas Atos, Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Sim, mas você falou certo. Ele era homem, sujeito a falhar, sujeito a pecar, assim como eu e assim como você. O que eu ressalto nessa história é que quando Davi recebe aquilo que Natan havia lhe dito, que o Senhor o castigaria pelaquilo que ele havia feito, não só pelo pecado que cometeu com a mulher de Urias, mas também pelo assassinato que ele cometeu. Só que naquele instante,
Davi se arrepende. O filho que ele teve com Batseba, o Senhor recolhe a criança, fere, a Bíblia vai dizer que o Senhor feriu aquela criança. Davi se viu em um momento devastado, tristeza profunda pelo que havia acontecido, pela morte do seu filho, mas principalmente pelo que ele havia feito contra o Senhor, contra Israel, contra o povo, contra Urias, contra Betseba. Davi se arrepende profundamente e suplica, dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Porque Davi sabia muito bem o que era um homem sem ter o Espírito de Deus. Ele havia visto com seus próprios olhos o que era um homem sem ter o Espírito de Deus quando ele tocava a harpa para que os espíritos malignos não perturbassem a vida de Saul. Irmãos, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar-se. Enquanto Cristo ainda não regressou, é tempo de se voltar para o Senhor. Se arrependa. Eu tenho a oportunidade de me arrepender de ser melhor todos os dias. Você tem a oportunidade de se arrepender de ser melhor todos os dias. Cuidado onde você está, onde Deus não quer que você esteja. Se Davi não estivesse no terraço naquele dia, se ele estivesse como deveria estar na batalha, aquilo certamente não teria acontecido. Mas vale ressaltar, Davi pecou um pecado terrível, terrível, mas ele se arrependeu e nunca mais sequer tornou a fazê-lo novamente. Porque não adianta de nada o ser humano pedir perdão, dizer que se arrependeu e depois de um tempo tornar a cometer o mesmo pecado ou até um pecado pior. Do que adianta, meu querido? Arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de vida. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Cristo, Ele transformará a sua vida e você nunca mais será o mesmo. Creia nesta palavra. Deus restituiu tudo o que Davi perdeu por ele ter se arrependido, por ele ter se voltado para o Senhor. O pecado tem o seu salário. O pecado traz a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sirva a Deus, se entregue por completo a Ele, e você certamente não se arrependerá, porque não há nada melhor do que viver uma vida voltada para o querer do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe toda a geração conectada com a palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, diz o que você achou desse vídeo. E aguarde, teremos mais vídeos como este, ministrando a palavra do Senhor e desvendando os segredos das Escrituras, nos aprofundando e esmiuçando o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Porque a palavra de Deus é riquíssima, riquíssima. E eu tenho certeza que ainda em outros textos o Senhor falará fortemente aos nossos corações. Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a geração conectada com a palavra e um forte abraço.